Fernando Alonso acaba de soltar uma bomba no mundo da Fórmula 1 que está deixando todos os fãs da categoria em estado de choque. O bicampeão mundial espanhol, aos 44 anos de idade, deu a entender de forma bastante direta que 2026 pode ser sua última temporada na categoria máxima do automobilismo mundial. Mas será que essa declaração é realmente definitiva? Ou existe algo muito mais profundo por trás dessa decisão, que pode mudar completamente os rumos da Fórmula 1 nos próximos anos? Para entender a magnitude dessa possível aposentadoria, precisamos olhar para quem estamos falando. Fernando Alonso não é apenas mais um piloto no grid da Fórmula 1. Ele é literalmente o piloto mais experiente da história da categoria, com 421 corridas disputadas desde sua estreia em 2001 pela Minardi. Estamos falando de um cara que acumulou 32 vitórias, 106 pódios, 2 títulos mundiais e que, ainda por cima, é campeão mundial de Endurance pela Toyota. Esse currículo não é brincadeira, e a saída de um piloto desse calibre representa muito mais do que apenas uma vaga livre no grid. A declaração de Alonso veio em uma entrevista ao jornal espanhol AS, e as palavras dele foram carregadas de uma melancolia que raramente vemos no bicampeão. Ele disse textualmente que sabe que essa é sua última chance, referindo-se às mudanças regulamentares que chegam em 2026. E aqui está o ponto crucial que muita gente está ignorando. Alonso não está falando apenas de idade ou cansaço. Ele está falando de oportunidade, de timing, de uma janela que está se fechando rapidamente. As mudanças regulamentares de 2026 representam uma revolução completa na Fórmula 1, com alterações significativas tanto na aerodinâmica quanto nas unidades de potência. Para a Aston Martin, essas mudanças são uma oportunidade de ouro, especialmente considerando os investimentos pesados que a equipe fez recentemente. A contratação de Adrian Newey, que agora é parte proprietário da equipe e está supervisionando o desenvolvimento do carro de 2026, transformou a Aston Martin em uma das favoritas para aproveitar essa janela regulamentar. Mas aqui vem a questão que ninguém está discutindo abertamente. E se a Aston Martin realmente acertar em cheio com essas mudanças? E se o carro de 2026 for realmente competitivo a ponto de brigar por vitórias e talvez até pelo campeonato? Será que Alonso realmente teria coragem de se aposentar justamente no momento em que finalmente teria uma máquina competitiva nas mãos depois de tantos anos de seca? O próprio Alonso admitiu essa contradição de forma bastante honesta. Ele disse que se o carro for bem em 2026, provavelmente será seu último ano. Mas se o carro for mal, existe a possibilidade de continuar por mais um ano para terminar com um gosto melhor na boca. Essa declaração revela um dilema psicológico fascinante. O piloto que sempre lutou por carros competitivos pode paradoxalmente se aposentar justamente quando conseguir um. E aqui entra um fator que está passando despercebido por muitos analistas. Alonso reconhece que a Aston Martin provavelmente será ainda melhor em 2027 ou 2028, quando a estabilidade regulamentar permitir que a equipe refine ainda mais seu conceito. Ele literalmente disse que no primeiro ano a equipe pode fazer as coisas bem, mas no segundo ou terceiro ano eles têm garantia de fazer as coisas bem. É uma admissão incrível de que ele pode estar se aposentando justamente antes do auge da equipe. Essa situação cria um cenário absolutamente único na Fórmula 1. Se Alonso realmente se aposentar após 2026, quem vai ocupar esse cockpit na Aston Martin? E aqui, as especulações ficam realmente interessantes. Max Verstappen está sendo apontado como uma possibilidade, o que faria todo sentido considerando sua relação com Adrian Newey e com a Honda, que fornecerá motores para a Aston Martin. O tetracampeão holandês tem contrato com a Red Bull até 2028, mas contratos na Fórmula 1 sempre têm cláusulas de saída,
E se a Aston Martin realmente conseguir produzir um carro dominante, seria difícil para qualquer piloto resistir a essa tentação. Imaginem a ironia. Verstappen deixando a Red Bull justamente quando a Aston Martin se torna a nova força dominante da categoria. Mas existe outro ângulo que precisa ser considerado. Alonso, aos 44 anos, ainda está em um nível técnico excepcional. Seus 2023 e 2024 na Aston Martin mostraram que ele continua sendo um dos pilotos mais rápidos e inteligentes do grid. Aos 45 anos, em junho de 2025, ele ainda terá condições físicas e mentais para competir no mais alto nível. A questão não é capacidade, é motivação e oportunidade. A grande tragédia esportiva de Fernando Alonso sempre foi estar no lugar certo na hora errada, ou no lugar errado na hora certa. Sua saída da Ferrari em 2014, justamente quando a Mercedes começou sua era de dominação. Sua saída da McLaren em 2018, quando a equipe ainda estava anos longe de voltar a ser competitiva. E agora, potencialmente, sua aposentadoria da Aston Martin justamente quando a equipe pode estar pronta para dominar. Do ponto de vista emocional, é impossível não sentir uma pontada de melancolia ao imaginar Alonso se aposentando sem conseguir adicionar um terceiro título mundial ao seu currículo. Ele é amplamente considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Mas o fato de ter apenas 2 títulos mundiais sempre será um asterisco em seu legado, não por culpa dele, mas pelas circunstâncias e timing. A declaração de Alonso também revela algo muito humano e tocante. Ele admite que não tem uma ideia clara sobre o futuro, que depende de como se sentirá física e mentalmente no próximo ano. É a admissão de um piloto que está sendo brutalmente honesto consigo mesmo, sobre suas limitações e sobre o tempo que lhe resta. Não é fácil para um competidor do nível de Alonso aceitar que o relógio está correndo contra ele. Se 2026 realmente for o último ano de Fernando Alonso na Fórmula 1, será o fim de uma era. Ele é o último piloto ativo da geração que enfrentou Michael Schumacher em suas últimas temporadas, que viveu a transição para a era híbrida, que viu a ascensão e queda de diferentes regulamentações e que testemunhou praticamente 2 décadas de evolução da categoria. A Fórmula 1 sem Fernando Alonso será uma categoria diferente, mais jovem, talvez mais previsível. Alonso sempre foi o piloto capaz de extrair performance impossível de carros medianos, de surpreender quando ninguém esperava, de criar momentos mágicos mesmo em circunstâncias adversas. Esse tipo de piloto está se tornando cada vez mais raro na era moderna da categoria. O que torna essa situação ainda mais dramática é que Alonso pode estar vivendo seus últimos momentos de relevância máxima na Fórmula 1 justamente quando a Aston Martin está construindo algo especial. Adrian Newey não chegou à equipe para fazer carros medianos. Ele chegou para criar máquinas vencedoras e, se conseguir, Fernando Alonso pode finalmente ter a oportunidade que sempre mereceu. Resta saber se o orgulho e a determinação que sempre caracterizaram Fernando Alonso serão suficientes para fazê-lo continuar mesmo depois de 2026, caso a Aston Martin realmente entregue um carro competitivo. Ou se a honestidade brutal de um piloto maduro prevalecerá, e ele escolherá sair no auge, deixando para trás qualquer chance de adicionar mais capítulos gloriosos à sua carreira. O que vocês acham? Alonso deveria continuar se a Aston Martin realmente acertar? Ou a aposentadoria em 2026 seria o final perfeito para uma carreira lendária? Deixem nos comentários qual seria a decisão de vocês no lugar dele.